Santo do dia 2 de agosto. Nós estamos reunidos mais uma vez para celebrar a vivência de fé dos santos da nossa igreja. Hoje, nesse dia 2, nós trazemos a história de testemunho de Santo Eusébio de Vercelli, exemplo de defesa do cristianismo. Você já percebeu como cada santo na nossa vida de fé da igreja carrega uma história que atravessa os séculos como uma flecha apontada para o céu? Eles são homens e mulheres que, mesmo enfrentando o mundo, não se esqueceram de onde vieram, nem para onde iam. E hoje, você vai conhecer a história de um homem que defendeu a fé com coragem inabalável, mesmo diante das perseguições e humilhações. Permaneça até o final desse vídeo, porque o testemunho dele vai sim incendiar a sua vivência de fé, a sua alma. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, 2 de agosto, nós celebramos Santo Eusébio de Vercelli, um bispo do século IV que viveu em uma época marcada por intensas lutas contra a própria igreja, dentro da própria igreja. Sabe aquela frase em que a verdade parece estar sendo sufocada? Foi exatamente nesse contexto que ele brilhou. Nascido na Sardenha, Santo Eusébio foi o primeiro bispo de Vercelli, no norte da Itália. Mas sua fama de santidade não vem apenas por ter sido bispo, mas por ele ter lutado sem medo contra a heresia do arianismo, que negava a divindade de Jesus Cristo. Sim, naquela época havia muita confusão doutrinal de fé. Muitos se dobravam diante do poder dos imperadores ou do medo da perseguição. Mas Eusébio permaneceu fiel como uma rocha. Ele foi amigo e aliado de grandes nomes da igreja, como Santo Atanásio, outro defensor incansável da ortodoxia católica. Quando o imperador tentou impor a heresia como verdade oficial, Eusébio se recusou a ceder. E por isso, ele foi preso, foi exilado, caluniado, humilhado. Mas nada o fez desistir. Durante o exílio, ele sofreu pressões para negar a fé católica. Mas, em vez disso, escrevia cartas encorajando os fiéis e outros bispos a se manifestarem, a se manterem fiéis a Jesus verdadeiro, Filho de Deus, consubstancial ao Pai. Era como uma tocha acesa em plena noite escura da história daquele tempo. Depois de anos, ele foi libertado e voltou para a sua diocese, não com palavras de vingança, mas com paz, humildade e a mesma convicção. Cristo é Deus e fora dele não há salvação. Você percebe a grandeza disso? Quantas vezes nos calamos por medo do que os outros vão pensar? Quantas vezes deixamos a verdade de lado para agradar o mundo? E Santo Eusébio nos mostra o contrário. Quem permanece na verdade, mesmo sofrendo, tem em Deus sua recompensa. O ensinamento de hoje, então, é esse. Seja firme na fé, mesmo quando o mundo estiver tentando desmontá-la diante dos seus olhos. A verdade não muda com o tempo, porque ela é uma pessoa, Jesus Cristo. Santo Eusébio de Vercelli nos lembra que a fidelidade, a verdade, pode custar caro, sim, mas vale, sim, a eternidade. Assim como nos ensina também o profeta João Batista. Se você não viu o vídeo do dia anterior sobre a belíssima devoção a Santo Afonso Maria de Ligório, eu convido você a voltar no vídeo, ou então acessar o nosso playlist e acompanhar essa linda história de fé desse grande santo da nossa igreja. Que Santo Eusébio interceda por todos nós, para que nunca tenhamos medo de sermos católicos autênticos, seguidores de Cristo autênticos, que tenhamos coragem de sermos luz onde seja necessário. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, a santidade é o nosso chamado diário. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
pela intercessão dos santos da nossa devoção, pela intercessão dos santos da nossa igreja, pela intercessão em especial de Santo Eusébio, desça sobre todos nós, sobre toda a nossa vida de fé, a bênção do Deus misericordioso no amor. Deus que Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus, meu irmão e minha irmã, e até amanhã com mais um momento dos santos da nossa Igreja Católica, aqui em nosso canal Viver Evangelizando.